Então, esse é o segundo vídeo em que eu vou falar rapidamente, talvez mais rapidamente do que no segundo vídeo, sobre os mitos que as pessoas costumam ter sobre nostalgia e nostálgicos. Comentei no primeiro vídeo que eu estou fazendo esses vídeos com base em um texto que eu escrevi, que por sua vez é inspirado em um título de vídeo aqui do YouTube de um canal que eu tive uma curiosidade, uma época, de ver uns vídeos. Eu achei que fosse uma coisa, mas na verdade é outra. É um canal de esquerda que fala sobre quadrinhos. Eu achei que fosse um canal mais autocrítico, mas diferente da maioria dos canais ditos de esquerda, mas infelizmente não é. É mais um canal que tem esse viés, né, ideológico, e é o tipo de canal que gosta de colocar a culpa nos outros, né, para se referir aos problemas sociais e também os próprios problemas da esquerda, que políticas públicas, ideologias, teorias ditas de esquerda, eu estou até gostando de chamar de esquerda, com I, né, inspirado aí num famoso meme dos anos 90, I de escola e E de isqueiro. Foi preferido por uma apresentadora do nostálgico programa Fantasia dos anos 90, para variar, falando de nostalgia. E no vídeo anterior eu comecei comentando sobre os mitos que eu consegui compilar, né, de que a ideia de que todo nostálgico é igual, não, nós somos bastante plurais. A ideia de que a nostalgia se consiste em uma idealização do passado, na verdade não é bem isso. Não teria muita coisa para falar mais, são os mitos principais mesmo. E até comecei falando sobre um mito que parece existir e que está inclusive estampado no título do tal vídeo, né, do tal canal, que eu não mais sigo, não me interesso mais em saber. Canal que eu acho que eu até gosto de dizer que me enganou. Um canal que me enganou porque tem uma estética de crítica, mas o conteúdo, na minha opinião, é muito parecido com a maioria dos canais ditos de esquerda. Que no título está escrito Nostalgia é doença. E aí, esse foi o primeiro mito que eu busquei comentar no vídeo anterior. Eu tive que interromper alguns contratempos, inclusive da minha gata, dando um showzinho para vocês. E aqui eu continuo. Nesse vídeo não tem muita coisa para fazer, é só para finalizar mesmo. E aqui, como todos os vídeos do meu canal, uma imagem semi-estática, uma gravação semi-estática, melhor dizendo. Aqui de 2 álbuns meus antigos, para dar essa vibe de nostalgia. Se vocês estiverem ouvindo também o ventilador, esses dias muito abafados, muito quentes de verão, aqui no interior. E só para finalizar mesmo, né, o que eu escrevi no texto, que tirei uns ganchos, né, eu não fiz apenas como eu costumo fazer quando eu faço listas, não é apenas né, primeiro ponto, segundo ponto, acabou que deu vários pontos no segundo ponto, porque uma coisa vai puxando a outra. Então, por exemplo, a ideia de que a nostalgia se consiste em uma idealização do passado, ela realmente não é verdade, porque não é apenas isso, pode vir a ser isso pode acontecer, mas não é apenas isso. Só que tem uma coisa interessante, que
tem a questão do contexto. O contexto pessoal, né, de uma pessoa, e não um contexto geral, ele pode fazer toda a diferença, ele pode, inclusive, corroborar para uma idealização lógica do passado. E um exemplo disso é a velhice. Quando as pessoas elas vão ficando mais velhas, chegam aí numa idade já dos 80, 90 anos, principalmente, eu tenho a impressão que todas elas se tornam nostálgicas, né? É quase impossível não se tornar nostálgico. E aí, no caso, não tem nem como você falar que é, você não pode idealizar o passado ou que a idealização do passado é equivocada, porque você já, né, uma pessoa, né, com uns 80 anos para cima, ela com certeza vai achar o passado dela muito melhor, quando ela era mais jovem, quando ela tinha muito mais força, mais ânimo, né? Isso é uma coisa óbvia. Então, assim, então não é sempre que a nostalgia enquanto idealização do passado é uma coisa ruim, é um exemplo de ignorância, é um exemplo de uma idealização exagerada do passado, como se tudo fosse maravilhoso, tivesse sido maravilhoso no passado e hoje em dia, né, está tudo ruim, como tem nostálgicos, né, que pensam assim, acredito até que muitos pensam assim, mas não acredito que sejam a maioria. Então, é isso, né? Não tem como. Uma pessoa já muito idosa, ela com certeza vai idealizar o passado. Não é nem questão de idealizar, é apenas de, né, lembrar, de saber que ela já foi jovem, tinha uma vida inteira pela frente, tinha muito mais ânimo, né, muito mais força do que na idade em que ela se encontra. Então, não tem como. Só que também pode acontecer de um alinhamento entre um contexto pessoal e um contexto geral. Eu dei até um exemplo que eu usei em outro texto, comentando sobre um assunto muito parecido, só que eu acho que eu não sei se eu falei diretamente, usei a palavra nostalgia no texto anterior ao que eu fiz mais recentemente, que é explicitamente sobre esse tema, que é o exemplo de uma pessoa, de uma hipotética, ainda que muito provavelmente possa representar aí muita gente, um alemão que viveu a sua juventude, o auge da sua juventude nos anos 20, né, do século passado. E era aquela pessoa doidivanas mesmo, que embarcou naquele espírito, encarnou aquele espírito de liberdade que existia naquela época, nos loucos anos 20. E aí, o que aconteceu depois, nós sabemos. Teve a crise de 29, e depois a ascensão do nazismo, né, uma década depois, né, pouquíssimo tempo, né, se você parar para pensar. E aí, essa pessoa, ela poderia muito bem dizer, né, ela já aí na década de 30, em relação aos seus tempos de juventude, ela poderia dizer, nossa, o meu passado foi muito melhor. Estaria errada em relação a isso? Não. Então, a idealização do passado, ela, de maneira geral, ela pode ser considerada negativa, não negativa como um pensamento equivocado, quando a pessoa ela despreza as coisas ruins que aconteciam no passado, ela pinta como se tudo fosse maravilhoso. Aí não tem como, eu acho que é objetivamente correto de se dizer que uma idealização crítica do passado é um pensamento equivocado. Independente se você teve uma vida maravilhosa e hoje em dia não tanto. No entanto, ainda assim, dá para dizer que de uma maneira assim pessoal, né, você pode ter tido uma vida ótima, independente se o ambiente estava ruim ou não, né, do ambiente social, cultural estava ruim ou não. Você pode ter tido uma vida ótima em um determinado recorte de sua vida, no passado, e você considerar aquela época maravilhosa. É uma idealização, né, com base em uma perspectiva pessoal. Não acho que isso seja necessariamente errado. Pode se tornar errado quando a pessoa ela despreza também que existe uma perspectiva mais geral, que não está relacionado a ela,
pessoalmente. E também pode acontecer o oposto, né, da pessoa ela ter tido uma alemã, novamente um exemplo, né, histórico, que viveu nos anos 20, jovem, só que comeu pão que o diabo amassou, porque ela era pobre, a Alemanha estava numa crise danada naquela época, né, superinflação, né, hiperinflação, sei lá como fala, desemprego, né, pobreza. Então, assim, estava uma situação feia lá, especialmente para a classe trabalhadora, né, alemã, e essa pessoa ela pode muito bem ter né, um exemplo hipotético, mas também que se baseia em muitos exemplos reais de pessoas que viveram muito mal naquela época. E teve a ascensão do nazismo e, de fato, houve uma melhoria social e econômica da Alemanha nesse período, né? Que é polêmico de se dizer, né, de uma certa maneira, porque pelo que o nazismo, né, representa, né, das muitas besteiras, né, que foram cometidas, para não dizer o mínimo. E é isso, né? É, assim, né, querendo ou não, o bigodinho, o cara do bigodinho conseguiu diminuir o desemprego, né, muito, bastante, elevou a qualidade de vida da população, do alemão comum. E uma pessoa que viveu muito mal nos anos 20 e passou a viver bem nos anos 30, ela pode muito bem ter um sentimento oposto. Ao invés de nostalgia daquela época, um sentimento oposto, né, de desprezo. E é até interessante que eu não sei se eu cheguei a comentar no primeiro vídeo, não estou lembrado, apesar de ter feito esse vídeo há poucas horas atrás, acho que comentei que o oposto da nostalgia, pessoa que não consegue sentir nostalgia, pode ser o caso de ela ter tido traumas, muitos traumas em sua época, né, de infância, de adolescente, né, enfim, sua época aí mais antiga, né, os seus passados, que ela meio que, né, criou uma aversão, até lógica, em relação ao passado. Então ela se torna meio que antinostálgica. Ainda assim, eu acredito, né, que a nostalgia é um sentimento que também depende de uma predisposição. Né? Você tem que ter uma personalidade, um temperamento mais melancólico, não necessariamente depressivo. Acho que cheguei a comentar no primeiro vídeo. Não é a mesma coisa. Né? Você precisa ter um pouco isso para você... para você ter essa tendência né, mais nostálgica. Eu acho que uma coisa acaba levando a outra, ainda que a maioria das pessoas, a maioria dos seres humanos são, para mais ou para menos, nostálgicos. Né? O que no caso eu me refiro aqui seriam os mais nostálgicos. O ser humano médio ele tem uma tendência realmente para nostalgia, né? Para ter saudades das coisas que viveu no passado, né? Enfim. E é isso, acho que não tem muito mais o que dizer em relação a esse assunto. Acho que fechou por aqui. Mas é isso, né? Nostalgia não é a doença, nostalgia não é apenas idealização do passado, nem é isso exatamente. Nostalgia é um sentimento de carinho, de amor pelo passado, por coisas que viveu, por pessoas, seres, inclusive os que não estão mais conosco, si mesmo, né, de como você era assim, numa época, da cultura, da música, enfim, do jeito de ser das pessoas, né, de uma época que você viveu. Nostalgia é isso, não é necessariamente uma idealização do passado. Nostálgicos não são todos iguais, e mesmo quando ocorre uma idealização do passado, não é sempre que ela é inteiramente equivocada ou predominantemente equivocada, como eu comentei, que sim, a pessoa ela pode desprezar o que de ruim acontecia no passado e achar que era tudo lindo e maravilhoso. Isso realmente acontece, inclusive acho que muitos nostálgicos acabam pensando assim. Só que isso também pode acontecer no sentido mais pessoal, pessoalmente falando, numa perspectiva mais pessoal,
a pessoa pode muito bem ter tido épocas maravilhosas no passado, e hoje em dia o presente dela não ser tão bom, e aí ela acaba, né, acabar idealizando o seu passado, e não necessariamente, né, o passado de maneira geral, da sua época, do seu tempo e espaço. E também a nostalgia não é uma doença, obviamente que não, como, né, de uma maneira bastante grosseira, eu diria mais ignorante, o tal carinha do canal que eu comentei resolveu né, radicalizar com um clickbait para que outras pessoas comentassem, sei lá, né, para dar, né, mais engajamento, acredito eu. Só que é uma besteira, né? Com certeza a nostalgia não é uma doença, não é um sintoma psiquiátrico. Ela pode estar relacionada a uma situação, ela pode estar relacionada tanto a uma questão psiquiátrica, de levar à depressão, de estar relacionada a um risco maior de depressão, dependendo da pessoa, mas também pode estar relacionada, como eu falei, uma faca de dois gumes, né? Pode estar relacionada com uma tendência da pessoa de não guardar traumas. E isso fazer com que ela acabe, né, tendo uma visão até um pouco mais adocicada do seu passado, ou do passado, de maneira geral. E nós nostálgicos não somos todos iguais, nós compartilhamos a nostalgia e pronto. Em relação ao resto, eu vejo uma grande pluralidade ideológica entre nós. Acredito até que possa ter uma tendência maior de haverem nostálgicos, né, de existirem nostálgicos mais para a direita, ou menos para a esquerda, o espectro político ideológico. Mas não acredito que se consistam na maioria. Acredito que existe, até que existe uma desproporção de pessoas de esquerda, né, autodeclaradas de esquerda, que tendem a ser nostálgicas, né? Então, e também tem essa questão, a nostalgia, ela talvez possa ser, né, mediada aí pelos acontecimentos. Então, o que hoje é nostálgico pode deixar de ser, pode haver uma mudança aí, tudo, tudo depende, né? Acredito eu, apesar de também achar que essa tendência nostálgica tem que ter uma predisposição mais melancólica, não necessariamente depressiva, que torna as pessoas mais propensas a sentirem mais saudades, né, do passado, dos seus passados, o que elas viveram, né? Dentre outros fatores, como uma empatia também, você ter mais empatia por aqueles que já se foram, pelas pessoas de maneira geral, pelos seus, entre aspas, pets. Também pode ser no sentido de uma, né, melancolia existencial, você ter essa passagem, você ser mais sensível à passagem do tempo, né, que o tempo passa rápido, é implacável, vai levando tudo de nós, e aí esse sentimento nostálgico inevitavelmente acaba florescendo. Então, esses fatores também devem ser levados em consideração quando nos referimos né, ao que leva uma pessoa a se tornar mais nostálgica. Então, é isso. Até o próximo vídeo.